descobrir que sua vida é um sonho já é tenso. Agora imagina descobrir que o sonho nem é seu, é de outra pessoa. Porque é isso que tá acontecendo com essa família e hoje a gente vai descobrir como, já que hoje é dia de Ichinoseki no Tazai, meus amigos. E se você não tá entendendo nada, essa é a terceira parte de outros 2 vídeos. Então se você não tiver visto a primeira parte ainda, é só clicar nesse cardzinho ali que tá aparecendo agora na tela. Eu dei uma sumida insana, mas agora eu tô de volta, então por favor me perdoem e não me matem. Dito isso, bora pro vídeo. O capítulo começa de onde a gente parou, com o Sota dizendo toda a verdade pro nosso menino Tsubasa. E enquanto o Tsubasa ainda tá processando tudo isso, o Sota explica que quando o acidente rolou, a família toda se separou e não rolou nenhum recomeço. Isso da família toda ficar com amnésia não fazia sentido nenhum mesmo. Então ele pergunta pro Tsubasa se ele não gostaria de começar tudo do zero. E antes que a gente pudesse saber a resposta do Tsubasa, o mangá muda de foco e agora a gente vai acompanhar a mãe do Tsubasa, meus amigos. Só que agora tem uma pequena diferença. Pela primeira vez nesse mangá, a gente tá vendo a verdade nua e crua. A vida fora da mente do Tsubasa. Então fique sabendo que tudo que você tá vendo agora é mais real que a vida real. Já no ponto de vista da mãe do Tsubasa, a gente vê ela se acordando indo pro trabalho. E nesse trabalho ela se distrai e deixa o prato do cliente cair no chão. Julgando pela situação, ela deve ser garçonete ou coisa parecida. Eu só sei que logo depois aparece um fucking robô e resolve a situação. No caminho de volta pra casa, ela começa a se lembrar do acidente que deixou o Tsubasa em coma. E isso é louco, sem condições, o cara ficou muito estragado. E bem, ela continua dizendo que naquele dia ela perdeu o Tsubasa. E é aí que a coisa fica interessante, porque ultimamente ela tá tendo uns sonhos estranhos, onde todo mundo perdeu a memória e eles vivem como uma família feliz. O que é bem curioso. Ela realmente consegue entrar no sonho de coma do Tsubasa? Tipo, como? Qual o sentido disso? Mas olha, depois disso ela vai visitar o Tsubasa no hospital e ela acaba se encontrando com o pai do Tsubasa. Dessa vez, o verdadeiro. E eu sei que eu tinha falado no vídeo anterior que a gente ia parar com esse negócio de chamar os personagens como mãe e pai do Tsubasa. Mas é que sinceramente eu já esqueci o nome deles. Não, mas sério, eu acho que o nome da mãe do Tsubasa é Minako e o nome do pai é Kakeru. Vai tirando, eu se lembro. Bem, de qualquer forma, Minako encontra o Kakeru se lamentando de joelhos no chão, falando que é um péssimo pai, porque ele foge de tudo, ele foge de todos, até nos sonhos dele, o que é meio sus, né? Mas calma que piora. Ele começa a falar que nesse sonho, o Tsubasa nunca ficou em coma e todo mundo vive uma vida muito feliz. E a Minako logo tem uma Neuron Activation, né? E os dois falam ao mesmo tempo que nesse sonho toda a família perdeu a memória. Ou seja, eles estão vivendo no mesmo sonho? Que? Sinceramente, eu já não tô entendendo mais nada. Só sei que o capítulo termina com um quadro muito foda. Você é louco, esse quadro é muito massa. O próximo capítulo começa com os dois tentando entender como é que eles estão tendo os mesmos sonhos. E eles não chegam a lugar nenhum, mas entendem isso com um bom presságio. A Minako, ela ainda propõe ver se os outros membros da família também estão tendo esses sonhos, mas ela logo desiste da ideia, já que aparentemente a família se separou há muito tempo. Depois de descartar essa ideia, eles começam a pensar que o sonho do Tsubasa pode ser um tipo de mensagem dele dentro do sonho. E eles começam a fazer várias coisas pra ver se ele acorda, mas obviamente não dá em nada. Depois de muito tentar, eles caem na real que esse sonho provavelmente não significa nada, que sinceramente eu duvido muito que seja verdade. Então eles começam a chamar pelo Tsubasa e o mangá começa lentamente a voltar pra dentro da mente do Tsubasa. A gente vai voltar pra aquilo dele não se lembrar, dele tá num sonho. E bom, agora dentro do mundo do Tsubasa, a gente vê o vô dele tentando lembrar ele de tudo que tá acontecendo. Mas pela bilionésima vez, o Tsubasa se faz de doido e diz que não se lembra. Sério, quando que o mangá vai parar de fazer isso com a gente? Eu não tô nem zoando, eu realmente não aguento mais. Bem, de qualquer forma, o capítulo termina com o Sota olhando pra gente com aquela carinha de está tudo indo de acordo com meus planos, Batman. O Tsubasa, assim como a gente, não bota fé que o moleque realmente esqueceu de tudo de novo. E depois dele pressionar um pouco o Tsubasa, ele admite que tava metendo mó caô e que se lembra de tudo. Ou seja, nem o próprio Tsubasa aguenta mais esse lenga-lenga, né? Então ele conta pro vô dele toda a verdade, né? Que ele ouviu do Sota, que aquilo é um sonho. E ele começa a falar que provavelmente os loops e a amnésia também são culpa dele, já que é um sonho, né? O sonho dele. O que eu não teria tanta certeza, já que já foi mostrado diversas vezes que o Sota tem um certo poder dentro desse mundo dos sonhos. Mas o que importa é que o vô dele faz um curry pra ele. Pra quem não sabe, curry é esse prato aqui, ó. Enfim, depois de comer o curry, o Tsubasa fica mais calmo. E ele conta pra todo
mundo sobre o lance do sonho, e eles vão tirar satisfação com o Sota, que, assim, eles deveriam ter feito isso desde o começo, mas tudo bem, né? Antes tarde do que nunca. E o Sota manda logo a real pra eles. Ele diz que o Tsubasa, na verdade, pode acordar quando ele quiser, mas ele não faz isso porque ele é incapaz de aceitar o passado. E o que o Tsubasa entende com isso tudo? Ele entende que se ele recuperar todas as memórias, ele vai acordar. De qualquer forma, a família decide ir pro planetário, já que foi o último lugar que eles foram antes do acidente. Quem sabe eles não se lembram de alguma coisa, né? E lá dentro eles começam a se divertir e esquecem 100% do objetivo da missão. E quando o Tsubasa percebe isso, ele nem fica com raiva, na verdade ele fica bem feliz e começa a pensar que não tem problema se ele nunca acordar. E o capítulo termina com ele dizendo: boa noite. Só que não, porque do nada ele acorda do coma, meus amigos. E o capítulo, enfim, termina com ele sem entender um centavo do que acabou de acontecer. E assim, normalmente agora seria a hora em que eu digo: valeu, meus manos, eu vou embora. Mas como já faz um tempo que não sai vídeo, eu vou matar a curiosidade de vocês e narrar mais um capítulo, rapaziada. Ganhamos. O capítulo começa com geral segurando o Tsubasa, porque o cara ficou louco. Eu não tô louco! Tô zoando, ele só tá surpreso com tudo mesmo. E os pais do Tsubasa ficam muito felizes, pô. Não é à toa, né? O filho deles acordou. E com essa empolgação toda, eles ficam enchendo o Tsubasa de pergunta e... por mais que o Tsubasa tenha acordado do coma, ele ainda tá com amnésia. E, meu Deus... Ainda, o que me impressiona de verdade é que ele tá muito mais velho, cara. Olha como ele cresceu. Eu nem sei se eu ainda posso chamar ele de menino Tsubasa. Mas olha, os pais dele explicam que a família toda ficou separada depois do acidente. E o Tsubasa acredita que o Sota tem alguma coisa a ver com isso. Mas tipo assim, ele nem sabe se o Sota realmente existe, né? Ou se era só alguém que ele criou no sonho dele. Mas tudo bem, vou deixar essa passar. Mas beleza, ele decide que vai recuperar as memórias. Ele vai derrotar esse Sota e reunir toda a família novamente. Então ele vai pro terraço e começa a pensar que tipo de pessoa ele era antes do acidente. Coisa que a gente já teve um leve vislumbre em algumas cenas. E ele parecia bem diferente. E ele pensa o mesmo que a gente. Eu acho essa parte bem legal, na verdade, porque ele começa a pensar qual foi o propósito do sonho dele. E ele chega à conclusão que, por mais que esse sonho fosse uma válvula de escape da realidade, ele não teria se tornado uma pessoa melhor sem esse sonho, né? Sem todas essas coisas que aconteceram no sonho, por sua vez, acabaram desenvolvendo um caráter nele. Antes que ele pudesse terminar de pensar, ele olha pro lado, ainda meio desnorteado, e dá de cara com ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que o Goat Nakajima. O cara que apareceu uma vez e nunca mais. Eu sabia que ele ia voltar. Ele começa a pedir desculpas pelo bullying que ele fazia com o Tsubasa no passado, e depois que o Tsubasa se acidentou, ele viu tudo que ele fazia e acabou se arrependendo, né? Mas o Tsubasa fala que tá de boa, já que ele se vingou dele no sonho. Ele começa a explicar tudo o que aconteceu no sonho pro Nakajima, e por incrível que pareça, o Goat Nakajima acredita em tudo. Os dias se passam e finalmente o Tsubasa recebe alta, e depois de 4 anos ele finalmente volta pra casa, dessa vez de verdade. Que pela primeira vez em muitos capítulos a gente vê essa casa realmente limpa, né? A gente só vê ali um pouco, mas já dá pra ver que não tá mais aquele chiqueiro do primeiro capítulo. E bem, com ele de volta em casa, eles começam a se divertir, ficam zoando, brincando, sei lá o que é que eles estão fazendo. Mas eu sei que de repente alguém entra na casa e diz que era tarde demais pra ele voltar pra casa. E da porta sai ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais do que a Shiori. Agora crescida, já que a Shiori que a gente viu antes era a Shiori do sonho de 4 anos atrás. E caramba, eu acho que ela foi a que mais mudou. Nessa arte aqui dá pra ver melhor como é que ela ficou. E sinceramente ela parece até mais velha que o Tsubasa. E é aqui que a gente descobre que ela é a maior hater do Tsubasa. Ela disse que ele era um lixo e que não acreditava que ele realmente perdeu as memórias. E o capítulo termina com ela dizendo que é super conveniente ele ter tido amnésia. E o que ela quis dizer com isso? Na verdade, o Tsubasa ele não tem amnésia, ele só tá fingindo, é isso? Porque sinceramente, se for isso, eu não sei como é que eu vou ficar, cara. Porque é muito plot twist, é muita reviravolta pro meu pequeno cerebelo processar isso tudo. Mas fato é, o Tsubasa era um otário antes do acidente. Mas a gente só vai descobrir exatamente como é que ele era no próximo e último vídeo desse mangá. Dessa vez é sério, esse vai ser o último vídeo, eu juro. Mas só pra deixar bem claro, o próximo vídeo do canal não vai ser de Chinoseki no Tazai, vai ser de outro mangá. Porém, entretanto, todavia, pode ter certeza que ele não vai demorar um mês pra lançar nem nada do tipo. Eu também queria comentar uma coisa engraçada, que eu acho incrível como esse mangá é assustadoramente complicado de encontrar traduzido na internet. Eu tô falando sério, tanto que se você notar, da metade do vídeo pra cá, eu só tô colocando o painel em
inglês, porque os painéis em português, meu amigo, se tu soubesse como é complicado de achar. Eu procurei na Mangadex, não encontrei. Procurei na Slime Read e, meu amigo, eu descobri que o Slime Read não existe mais. Mataram o site. Mas olha, pra quem realmente quer ler, eu encontrei um mangá traduzido, cheirosinho, bonitinho, nesse aplicativo aí. Que eu não vou falar o nome, porque pode dar problema, vai que matam ele também, né? Mas é esse nome aí que tá aparecendo na tela. Bem, de qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo e valeu, meus manos!